vocês? Bora, Bill! É isso aí, né? Brincadeiras à parte. Agora, aí estamos para a última aula nossa aqui. Já, vamos dizer assim, que eu já estou aí cansado. Vamos falar sobre o WACC, né? Sabe como funciona aí o custo médio ponderado de capital. Então, na contabilidade, o conceito WACC é muito discutido e utilizado como um medidor de retornos de um investimento, tá? Podemos dizer que o WACC, né, WACC, vem do inglês, né? Weighted Average Capital Cost. Se tiver um professor de inglês, ele vai querer me enforcar. Então, é o custo médio ponderado de capital. Então, ela representa a taxa de desconto ou o custo de capital utilizado em uma análise de retorno. Tudo bem? Então, o custo médio ponderado de capital de uma empresa aumenta à medida que o beta e a taxa de retorno sobre o patrimônio aumentam. Então, isso acontece porque um aumento nessa taxa indica uma diminuição na avaliação e um aumento no risco. Né? Então, todas as fontes de capital, incluindo ações ordinárias, ações preferenciais, títulos e qualquer outra dívida de longo prazo, todos estão incluídos no cálculo da taxa de desconto. Beleza? Através do WACC é possível fazer o valuation de uma empresa, conseguindo achar o seu valor apropriado. Assim, o investidor consegue verificar qual o custo de capital e qual deve ser o seu retorno para que o investimento seja positivo, tá? Acho que ninguém gosta de perder dinheiro, né? principalmente o investidor. Ele quer, né, utilizar, né, o WACC. Ele é uma ferramenta aí muito útil, justamente para os investidores de maneira geral, né? Mas ele nunca deve ser utilizado como uma única alternativa de precificação ali, tá? A ser analisada antes de realizar investimento, né? Ele também usa uma taxa mínima de atratividade e é muito utilizado para avaliar os investimentos de um negócio, tudo bem? E é interessante, ele também usa essa taxa mínima de atratividade. Além disso, vamos dizer assim que é uma métrica também utilizada na realidade das empresas para verificar como está o andamento de projetos. Assim, os gestores da companhia pode-se avaliar se o projeto está sendo bem executado. Então, o WACC leva em conta o custo médio ponderado de cada capital levantado pela empresa. Então, isso ocorre, pois quando uma empresa precisa de dinheiro, ela precisa pedir emprestado. Assim, esse empréstimo pode vir de fontes internas, caixa da empresa, externas, empréstimos e financiamentos, ou ambas. Por isso, é preciso levar em conta todas as fontes, tá? Sobre o WACC, era isso que eu tinha aí para falar para vocês. É uma métrica, mas ela não pode ser utilizada de forma única. E tem que buscar outros parâmetros também, tá? E agora, já quase sem voz, é boa. Nós vamos para estrutura de capital, capital de terceiros, capital próprio, tá? Capital de terceiros e capital próprio. Deixa eu só inverter a ordem aqui. Nunca dá certo quando eu faço essas inversões. Dá mais ao vivo ainda, né? Olha só. Então vamos lá. Capital de terceiros. Não, eu quero subir mais uma linha. Isso. E capital próprio. Então, o planejamento estratégico de uma organização e as estratégias definidas para o alcance dos objetivos
deve ser o ponto de partida para as decisões dos gestores. Então, na área financeira não poderia ser diferente. Então, a compreensão do objetivo do gestor financeiro, ou seja, a maximização da riqueza dos acionistas, faz que sejam avaliadas as possibilidades de realização dessa situação e a definição sobre como será estipulada a parcela condizente às fontes de recurso. Isso revela muito sobre a empresa, tá? Lembrando, pessoal, não quis colar aqui para vocês o balanço patrimonial, ele apresenta no seu lado direito que as obrigações, tá, da empresa. Lembrando que do lado esquerdo são seus bens e direitos, tudo bem? Só vocês terem lembrado disso aí. Do lado direito, as obrigações da empresa, elas podemos estabelecer que são as fontes de terceiros, os recursos, são as fontes próprias. Tá? Então, essas fontes de terceiros representam as dívidas da empresa, que são originadas ali de terceiros, credores, fornecedores, bancos, governos, empregados. Tá? Já as fontes próprias referem-se aos recursos pertencentes aos sócios ou acionistas, já que, por sua vez, representa o capital próprio da empresa, é o pontapé inicial de uma empresa. Tá? Então, a empresa é dividida ali quanto aos capitais de terceiros e os capitais próprios. Tudo bem? Então, o balanço patrimonial apresenta essa composição em termos de curto e longo prazo também. Tá? Lembrando, o que é capital? Capital são os recursos de longo prazo, ou seja, os itens que constam no lado direito do balanço patrimonial. Achei uma garrafa d'água. O balanço patrimonial, com exceção do passivo circulante, o balanço patrimonial é obtido por meio da soma do capital próprio mais o capital de terceiros, responsáveis pelo financiamento das operações de longo prazo. O capital de terceiros, então, ele elenca dívidas de longo prazo, como exemplo, os credores, tá, os fornecedores. E o capital próprio, ele é representado pelo patrimônio líquido, tendo como exemplo os sócios e acionistas. Tá? Então, assim, a estrutura de capital, que é estabelecida pelas organizações por meio de um planejamento estratégico. Né? Vamos então agora para a estrutura de capital, o nosso último assunto. Né? Como eu disse para vocês, eu já estou sem voz. Deixei para gravar para vocês também já no último tempo, né? Estrutura de capital. Os indicadores de estrutura de capital são índices financeiros utilizados, tá, na análise fundamentalista e bastante utilizados pelos investidores ao avaliar empresas de um mesmo setor, tudo bem? Entender o que é indicadores de estrutura de capital, então, é essencial para quem deseja investir. Você é um investidor que deseja encontrar ótimas empresas com uma eficiente gestão do seu endividamento, Porque os indicadores de estrutura de capital permitem comparar companhias para descobrir quais apresentam sua gestão de endividamento mais equilibrada. Tá? E o que são indicadores de estrutura de capital? Tá? O objetivo de alavancar a sua lucratividade, as empresas necessitam de recursos para o financiamento das suas operações. Então, esses recursos podem ser originados de fontes próprias, como lucros retidos, aporte de capital, do sócio, que nós acabamos de falar, ou de terceiros, como os empréstimos, financiamentos, tudo bem? Então, essa gestão da captação de recursos e da estrutura de capital é uma das principais atividades organizacionais para promover o crescimento das empresas. Tá? Então, devido à sua importância, surge o interesse por parte de proprietários, investidores e credores em verificar como as empresas administram sua estrutura de capital, bem como o impacto das fontes de recursos para a geração de lucros. Então, podemos dizer que a estrutura de capital é um dos temas mais utilizados na análise financeira para verificar a gestão do endividamento das empresas.
Os indicadores de estrutura de capital, eles têm a função de demonstrar qual o grau de dependência de fontes internas e externas de recursos que as empresas utilizam para alavancar as suas operações. Tudo bem? Então, nós temos aqui... aí eu vou ter que diminuir. Isso aqui eu achei legal. Aqui tem a fonte aqui embaixo. Como investir? Tem eu utilizei desse quadrinho aqui, estava bem bacana, né? Ali essa tabela. Então podemos dizer que o que seria o endividamento geral? E tem a fórmula aqui. Tá? Prometo que antes de encerrar o ano, eu vou fazer um vídeo, vamos entrar no site da Bovespa e fazer o cálculo desses indicadores aqui. É bem legal, é fácil, é simples. A questão é só mesmo pode ser a familiaridade de entrar no site da Bolsa de Valores, tudo bem? Lembrando que aqui você tem as siglas. Você tem as siglas e aqui embaixo você tem as legendas, tá? Endividamento geral, o que seria isso aí? É um indicador de endividamento geral e mede o quanto da dívida total da empresa pode ser liquidado com a sua totalidade. Você pode ver que ele pega o passivo circulante mais o passivo circulante e divide pelo seu ativo total. Tá? O quanto pode ser liquidado da dívida da empresa, né? O quanto, quantos por cento que você vai gastar ali, né, do seu ativo para pagar o seu passivo, tá? Então ele mede o quanto a dívida total da empresa pode ser liquidado com a totalidade do seu ativo. O endividamento de terceiros. Endividamento com terceiros. O indicador de endividamento com terceiros ele indica a dependência da empresa em relação ao capital de terceiros. Então, dessa forma, quanto menor, melhor. Tá? A mesma coisa do endividamento geral. Quanto menor, melhor. Quanto menos ativo você pagar com seu passivo, melhor. Tá? Lembrando que este índice do endividamento com terceiros, ele apenas reflete o quanto a empresa deve, tá? Com o quanto ela possui. Indicador de composição do endividamento. Indicador de composição do endividamento. Qual o percentual de dívidas a curto prazo em relação às dívidas totais? Esse indicador de composição de endividamento ele demonstra a relação entre o passivo de curto prazo da empresa e o passivo total. Ele mede o percentual do passivo de curto prazo que está sendo utilizado no financiamento de terceiros. Tá? Aqui, quanto menor, melhor. E por último, a imobilização de recursos não recorrentes. Esse indicador de imobilização de recursos não recorrentes, ele mede o quanto de capital próprio, capital de terceiros, está investido aonde? Lá no ativos permanentes, lá do lado esquerdo do balanço, né? Naqueles ativos permanentes. Tá? O quanto você tem de recursos de terceiros e próprio está investido lá, tudo bem? E quanto menor, melhor. Né? Isso é o que eu queria falar para vocês hoje. Né? Então, eu estou aqui me comprometendo de fazer um vídeo entrando na Bolsa de Valores e comparar duas empresas. Duas empresas que eu sempre comparo é a Magazine Luiza e a Lojas Americanas. Então, tem que ser empresas do mesmo segmento, do mesmo porte, para você ter uma noção como elas se comportam no mercado. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tá? Quaisquer dúvidas, eu, os mediadores, estamos aí à disposição dos senhores. Tá? Então tenham uma boa semana, um bom final de ano, apesar que nem sempre vai ser, acho que final de ano, né? Depende do semestre que a pessoa entra. Tá? Então, uma boa noite para vocês e bom descanso. Melhor assim.